grande virada que a gente transforma na vida da gente é aquela que acontece dentro da gente. E se não houver uma mudança, você vai continuar repetindo os mesmos erros. A gente começa um ano e você continua reclamando da mesma coisa. A gente começa um ano, você continua murmurando da mesma coisa. A gente começa um ano e você continua insistindo naquilo que nunca deu certo. E aí você cansa, você quer desistir, você quer parar. Mas a palavra está dizendo, é hora de rasgar o coração. Olhar para Jesus, aquele que venceu todos os pecados. Aquele que passou por todas as tentações e ser capaz de vencer as nossas. Dá mais uma olhadinha. Fala assim, qual é a sua maior tentação, criatura? A sua maior tentação? Não conta não, só pergunta. Não precisa dizer. A gente não fala isso. Você tem tentações, sim ou não? Sim ou não? Tem pecado, sim ou não? E aí é o convite dele. Ele vence todos os pecados. E se ele vence os pecados, ele vence a morte. E a morte é aquilo que é subjugado através do pecado. Então dá uma olhadinha para essa pessoa e diga assim para ela: criatura santa, eu tenho uma notícia para te dar. Não sei se você vai gostar, mas um dia você vai morrer. Você vai morrer um dia, criatura. Ah, padre. Aí eu encontro assim, padre, eu tenho medo da morte. Eu tenho medo do quê? Se eu sei viver, eu não preciso ter medo da morte. Tem gente que fala assim, sabe, eu quero. Quando você morrer, você quer ir para onde? Me conta. Fala forte, pelo amor de Deus. Quando você morrer, você quer ir para onde? Para ir para o céu. O que você precisa fazer? O que você precisa fazer para ir para o céu, criatura? A gente quer passar a eternidade com Deus. Mas quando tem que passar esse tempo presente, nos momentos com Ele, a gente cansa. A gente não tem tempo, a gente não reza, a gente não pede perdão, a gente fica guardando mágoas e rancores que não nos aproximam do céu. Você acabou de me dizer, padre, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. E quando você estiver vivendo, você quer fazer o quê, criatura? Viver o inferno? Porque é isso que tem muita gente que está vivendo. Não está aprendendo a rasgar o coração para simplesmente ter a capacidade de chegar e falar assim, me perdoa, eu errei, eu equivoquei, eu fiz isso que não te agradei. Você machuca o outro e é capaz de se afastar dele, porque o seu egoísmo é incapaz de chegar e de pedir perdão. Dá só uma olhadinha para essa pessoa e pergunta assim para ela, quantas pessoas você já magoou nessa vida, criatura? Quantas? Eu não quero saber quem te magoou, eu estou perguntando quantas você magoou. Quantas você foi atrás e pediu esse perdão? Porque isso é ser família. A primeira leitura fala disso. É tão fácil a gente fechar a porta, é tão fácil a gente bloquear, é tão fácil a gente bloquear um celular, é tão fácil de deixar de seguir, é tão fácil a gente ocultar a vida do outro nos stories da nossa história. Mas por que a gente não vai e não pede perdão? Por que a gente insiste em ficar numa mentira que vai matando a gente? E aí você não cresce, criatura santa. Você não olha para aquilo que Deus está dizendo. Mesmo na cruz, Ele vence todos os pecados. Olha para essa pessoa e diga para ela, você pode vencer. Você pode vencer. Fala para ela, você vai vencer. Mas diga assim, mas você é orgulhosa demais. De vez em quando você é cabeça dura. De vez em quando você está errado. E você quer que o outro peça perdão. De vez em quando você errou e fica dizendo assim, mas é porque fulano me provoca, é porque fulano fez isso. Já viu gente assim? Faz a coisa errada, apronta e ainda faz você se sentir culpado por aquilo que aconteceu. Olha o propósito de Deus hoje, abrir o coração para entender que aonde Ele toca, Ele arranca mágoas, Ele arranca aquilo que nos impede de olhar, porque Deus, Ele é Deus, e é a fé que nos leva para uma experiência profunda de amor. Aí você vai entender isso agora. Dá uma olhadinha para essa pessoa aí e pergunta assim, você tem sogra, criatura? Você tem sogra? Tem ou não? No dia que você tiver, você que tem sogra aí, você gosta da sua sogra? Agora você vai confessar aqui hoje. Levanta a mão para mim quem já falou mal da sogra. Sangue do Cordeiro. Abaixa. Confessa urgente, viu? Como é que você tem coragem de falar mal da pessoa que te deu de presente aquela que você mais ama? Como? É porque você ainda não aterrissou, criatura.
Você ainda não percebeu que você está falando mal porque você não aprendeu a amar. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: ama mais e fala menos, criatura. Reza mais por ela. Cuida mais dela. Padre, não dou conta não. Se o senhor não orasse lá, a minha cobra, ou a minha sogra, ela é terrível. Aí você vai entendendo como que Deus age. Olha o evangelho de hoje. Jesus vai na casa de Pedro. Ele vai na casa de Pedro. Quando ele chega na casa de Pedro, a sogra dele estava doente, com febre. Olha o gesto de Jesus. Jesus chega, ele estende a mão e toca naquela mulher. Quando ele toca naquela mulher, a febre, ela desaparece. Porque aonde Deus toca, ele faz desaparecer aquilo que nos paralisa. Aonde Deus toca, ele faz desaparecer aquilo que não nos deixa caminhar. Aonde Deus toca, ele devolve de novo a sanidade para a gente poder dar as respostas que nós precisamos dar. Aonde Deus toca, ele restabelece de novo. Por isso que nós cantamos que nada é impossível para ele. Olha para o Padre, me responde hoje com toda a força do seu coração. Você quer ser tocado por Jesus, sim ou não? Você quer ser curado, sim ou não? Se você quer, você tem que seguir o exemplo dessa mulher. Quando foi tocada, ela levantou. Imediatamente, ela começou a servi-los. Quem recebe uma graça, quem recebe uma cura, não recebe para si, mas recebe para o outro, para colocar a serviço. Sabe qual é o nosso problema? Você tem uma dificuldade, você pensa assim: Senhor, me cura, me cura, me cura. Para quê? Para eu ficar livre do problema, para eu não sofrer, para eu não ter que carregar isso mais. Mas quando você pede uma cura, você tem que dizer para ele: me cura, Jesus, porque eu quero servir. Me cura porque eu quero colocar a minha vida como sinal da tua misericórdia. E aquela mulher, ela começou a servir. E ela começou a servir porque ela amava demais. Porque quando eu sou grato e tocado por Deus, eu não fico parado. Quantas bênçãos você já recebeu na sua vida? Quantas graças você já recebeu? Quantos toques de amor você já recebeu de Deus? E é essa fé que nos impulsiona e nos leva a compreender que Ele entra hoje naquela casa, entra na minha, e quando Ele toca, é para poder servir. Só que a gente muitas vezes não quer. A gente só quer a cura para poder ficar na nossa comodidade. Olha para essa pessoa e diga para ela: de vez em quando você é tão preguiçosa, criatura. Você precisa servir mais. Olha para ela e fala assim: essa febre que você tem, da preguiça, do desânimo, de conversar demais, está te matando, está te deixando em cima de uma cama prostrado. E aí Deus vem para restabelecer tudo. E olha o que acontece no Evangelho. Vinha gente de tudo quanto era lugar, chegavam ali para serem tocadas e serem curadas. Olha bem para o lado, o povo é terrível. Eles iam atrás de Jesus para quê? Para que eles iam atrás de Jesus, gente? Porque eles amavam Jesus? Porque eles queriam estar perto de Jesus? Eles iam para quê? Você veio para quê? Você veio para quê? Você veio para quê? Pode falar. Eu também vim para ser curado, Jesus. Eu também quero ser curado, mas depois de ser curado, ame de verdade. Depois de ser curado, seja fiel. Depois de ser curado, passe a segui-lo de verdade. Porque não é de ocasião, não é um botão mágico. Jesus não é um botão que eu aperto e falo assim: agora cura, já estou bom, vou embora, vou ver minha vida. Não! Quando Ele toca a sua, é para que você possa tocar dos outros. Quando Ele toca a sua história, é para você poder levantar. Ele curou inúmeros doentes e expulsou muitos demônios. Olha para essa pessoa aí. Olha para ela e pergunta assim: você já viu algum demônio na sua vida? Você já viu ou não? Você já viu algum demônio na sua vida, sim ou não? Então guarda isso agora no coração. Fecha o olho. Abre. Olha para o lado. Padre, do seu lado pode estar um demônio. Do seu lado pode estar o diabo. Padre, como assim? Olha para mim. As nossas ações de vez em quando são diabólicas. As nossas ações, muitas vezes, a gente não toma cuidado, elas matam as pessoas. A nossa língua, ela é tão diabólica que ela é capaz de criar divisão.
Às vezes a gente fica imaginando o demônio que vai aparecer. Ah, vai aparecer para mim com um chifre desse tamanho, com um rabo e lá com aquele tridente. Tô aqui. Não, ele aparece lindo, através de palavras persuasivas, através de gestos que são capazes de destruir o outro. Sabe quando chega aquele povo e fala assim, ó, nossa, fulano, tô tão preocupada com ciclano. Já viu gente falando assim ou não? Ainda fala assim, vamos rezar para ela. Aí fala assim, o que aconteceu? Aí vai, debulha o rosário, falando da vida do outro. Mas vamos rezar para ela. Estou preocupada demais. Está preocupada com a sua vida. Se está preocupada com ela, vai até ela. Se está preocupada com ela, senta com ela. Se está preocupada com ela, ame naquele momento e acolha. Porque senão se torna diabólico. Diabólico aquilo que separa. E às vezes a gente está separando. Às vezes a gente joga um amigo contra o outro. Às vezes a gente joga alguém da família contra o outro por um comentário que a gente fez. Às vezes você apoia uma pessoa dizendo estou do lado de Beltrano para ferir o outro. E é preciso ir ao encontro e arrancar aquilo que está matando a nossa história. Porque senão os demônios eles vão ficar borbulhando o povo santo e nos impedem de olhar para a expressão concreta da vida e fazer um novo recomeço. A fé é o que expulsa toda enfermidade. A fé é o que expulsa todos os demônios. Então olha para essa pessoa e diga para ela, hoje, criatura, você vai ser curada. E esses demônios vão sair de você. Para você ser livre. Para você ser pleno. Para você estar inteiro diante de Deus. E quando a gente faz essa experiência, é Ele nos libertando. E quando Ele nos liberta, Ele nos leva para uma experiência concreta de amor. Quando Ele nos liberta, Ele nos leva para uma experiência concreta de uma transformação interior e de uma cura que nos leve a enxergar a grandiosidade de Deus. Você ama a sua família, não ama? Sim ou não? A sua família é perfeita? Na sua família tem dificuldade? Na sua família tem gente terrível? Olha então, olha para o lado e fala assim, eu acho que você é uma delas, criatura. Ah, padre, eu já sei. Aí tem gente que ainda fala assim, eu sei que eu sou complicado, eu sei que eu sou difícil, eu sei que eu sou desse jeito, sabe? Então muda. E aí você vai vendo como que Deus quer agir. É essa libertação. Aí falaram assim para ele, Senhor, ele saiu e foi rezar. Era de madrugada, Senhor, tem um monte de gente aí te procurando. O que Jesus fez? Vamos para outro lugar. Eu tenho que ir a outros lugares. Não é só para esses, mas é para todos. Presta muita atenção. Ele só vai tocar na sua vida se você estiver no momento certo e na hora certa diante dele. Aí sim você vai sentir o toque de amor. Aí sim você vai perceber as palavras de Deus chegando no seu coração e te ajudando a revigorar todas as suas forças. Porque quando ele toca, mais uma vez eu repito, ele te levanta dessa cama. Tem gente que está até hoje prostrada numa cama. E eu não estou falando de uma cama física, num desânimo total, que não tem coragem de fazer nada. Não encontra sentido, não encontra força, não tem vontade. E olha o que ele está dizendo. Quando ele entra e ele toca, ele levanta aquela mulher. E aí tem que começar a agir. Tem que começar a agir. Deus toca em você para você fazer uma revolução na sua vida. Olha para essa pessoa, por favor, mais uma vez e diga: tá na hora, criatura, de mudar tudo. Deixa Deus tocar a sua história. Você tem fé? Sim ou não? Se você tem, o Senhor restabelece tudo. Se você tem, você não precisa ter medo, você não precisa murmurar, você não precisa ficar muitas vezes sem compreender aquilo que Ele quer fazer. Eu sei que de vez em quando a gente desanima. Eu sei que de vez em quando, dentro do coração daquele desânimo terrível, e às vezes você nem encontra forças, aí a palavra é clara. Pega todas as suas enfermidades, todas as suas dores, todas as suas angústias e traz para Ele. Quando você traz para Ele e você deixa aqui, é aonde Ele revigora todas as suas forças.